dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite da ProPuc e dos grupos de pesquisa aqui da PUC, em especial o NEIUS, que eu tenho participado dele também, e iniciar essa discussão fazendo um recorte que sobre a comuna sempre é algo perigoso. Fazer um recorte num espectro tão razoável de situações e perspectivas é algo, por vezes, temerário. Mas, diante do tempo, eu vou tentar trabalhar na questão dos antecedentes históricos, né? Ver um pouco o contexto político da comuna e trazer algumas reflexões sobre a dualidade de poderes e o que seria a transição dentro do período que nos cabe. Nós poderíamos afirmar, sem maior preocupação, que a derrota dos trabalhadores em 1848, em particular o golpe de 18 de Brumário, ela inicia aquilo que nós conhecemos como elemento central desse processo, desse período, que é, na verdade, o bonapartismo. Nós poderíamos também confirmar, a partir dos conceitos, das avaliações da historiografia e também dos estudos no campo do marxismo, que o bonapartismo é a primeira forma de ditadura da burguesia. E, em sendo isso, também é uma característica determinada de contra-revolução. Então, ele se apresenta, no primeiro momento, nesse período que vai de 48 a 1870, como um período de contra-revolução, de afirmação da ordem burguesa, no cenário, efetivamente, de execução das tarefas da burguesia, ensejadas por aquela que foi a última revolução burguesa do século XIX, que é justamente a de 48. E isso só se dá com a derrota dos trabalhadores naquela contenda que todos nós conhecemos, analisada por Marx, e depois, de certo modo, compreendida num espectro singular de um processo de dominação que nós passamos a conhecer como bonapartismo. Mas o que é que vem a ser a compreensão do bonapartismo em palavras sintéticas? A gente poderia dizer que o bonapartismo é uma forma de impedir a ascensão das massas e a sua luta pelo poder. Efetivamente, isso ocorre no momento de equilíbrio entre as classes e de equilíbrio de forças, onde nenhuma delas consegue efetivamente construir uma hegemonia, né? Essa hegemonia, seja ela na sociedade civil, seja no aparato do Estado, a partir efetivamente dessa contenda. Claro, pouco depois, a política do bonapartismo, ensejada e praticada pela burguesia, mas também pela monarquia, tendo como espectro central e operador disso o Luiz Bonaparte, Napoleão III, né? Isso no aparato do Estado vai se confirmar. Também vai se confirmar numa certa popularidade, num certo apoio, e o bonapartismo precisa disso, que é um apoio de massa, e vinha os setores mais retrógrados da França, em especial naquele momento do campesinato. Muito disso que Luiz Bonaparte conseguiu tinha como referência e simbologia o que foi o tio e a representação do tio para o campesinato francês, em particular daquele período. Mas o que é que qualifica o bonapartismo, então? Em palavras novamente sintéticas, eu diria que é o equilíbrio entre as classes, né? A falta de hegemonia e, em particular, a caracterização de uma certa representação de massa. Repito, essa representação de massa ocorria, em particular, pela vinculação com o campesinato francês daquele período. Mas essa é a instituição daquilo que foi conhecido como bonapartismo. Esse é um momento privilegiado para compreender o que passa a ser o Estado moderno, o Estado burguês, se consolidando enquanto ditadura de classe, né? Se consolidando como algo que é contra-revolucionário na história, mas que afirma, por outro lado, o poder e a socialização da política para uma classe e a sua consequente dominação no espectro da política e da sociedade. Bom, de 48 a 70,
e aí é bom fazer um recorte, porque eu ouvi aqui em um determinado momento dizer que a Comuna de Paris ocorreu na periferia do sistema capitalista. A França, naquele período, é o segundo maior país da Europa, mais importante economicamente e militarmente. Paris concentrava milhares e milhares de operários nas mais diversas fábricas, tendo fábrica com concentração de quase 15 mil trabalhadores. O livro de Jacques Rougerie, né, o segundo, onde ele estuda a composição de classe da comuna, processo a processo, ou seja, fonte primária que a historiografia procedeu, onde ele inclusive vai se contrapor à sua primeira formulação, ele afirma da presença operária, da qualificação da indústria em Paris naquele momento. Então, não concordo com a discussão que diz que a comuna ocorreu na periferia do sistema, porque Paris era a periferia do sistema. Efetivamente, os dados comprovam que não. A França rural tinha uma contradição efetiva com a Paris operária, né? Isso vai gerar uma contradição mais para frente que a gente pode vir a debater esse assunto. Mas o bonapartismo consegue, de certo modo, de 48 a 70, desenvolver as relações capitalistas de produção, né? Consegue efetivamente construir implicações culturais, sociais e políticas a partir desse fenômeno que é o crescimento da industrialização, né? Da urbanização e da conquista colonial. Um pouco antes do episódio de Sedan, Bonaparte tenta colocar no trono do México um descendente austríaco e no último momento, quando o povo mexicano fuzila esse representante do poder austríaco, ele sai de baixo e encerra ali a sua contenda de dominação colonial. Mas, efetivamente, a França daquele momento era um país capitalista importante e a revolução e aquilo que se constitui a Comuna de Paris aconteceu no centro, efetivamente, do capitalismo e não na periferia do capitalismo. Ainda nesse período, é bom registrar, para entender a composição social da comuna, para entender como revolução operária, como revolução proletária, como revolução democrática e popular, com o primeiro momento de chegada ao poder dos trabalhadores, durante esse período a burguesia teve um lucro de mais de 300% nas suas ações. E durante esse mesmo período, a classe operária teve apenas 45% de aumento em seus salários, né? Conforma-se aí uma acumulação do capital extraordinária já naquele momento, né? Mas o que é que vem a ser definitivamente importante nessa questão da comuna nos seus antecedentes? Eu acho que o elemento central é a guerra franco-prussiana. Poderia afirmar, na minha compreensão, que a guerra franco-prussiana determina, em última instância, aquilo que viria a ser a comuna, essa que conhecemos efetivamente, né? A Áustria foi derrotada pela Prússia em 66, Bismarck parte para a unificação da Prússia, ou seja, tinha unificado a Alemanha do Norte, ele queria unificar a Alemanha do Sul, que ficava na vizinhança, na verdade, da França, né? Ou seja, a cidade de Trier, a 200 quilômetros, onde Marx nasceu, e lá tem um museu. Ano passado eu tive a honra e o prazer de visitar esse museu, fica a 200 quilômetros da fronteira com a França. Quer dizer, é particularmente muito perigoso para a França ter uma potência unificada, beligerante e com necessidade de expansão, que era aquela Prússia que iria unificar a Alemanha, que iria, de certo modo, anexar territórios franceses pós a Batalha de Sedan e o episódio da Comuna em especial. Então, em 1867, criou-se a Confederação Alemã do Norte. Pouco depois, unificou-se o Sul e Bismarck precisava prosseguir nessa unificação para defender os interesses da burguesia alemã. E, por outro lado, vejam a contradição, né? Napoleão III, desgastado pelas manifestações e pela repulsa naquele momento da burguesia, que queria mais a implementação do seu projeto, mas a contradição com a classe operária não permitia, ele também tinha interesse na guerra no afastar de Bismarck da fronteira da França. E via na guerra uma possibilidade de fazer as pazes com a burguesia e retomar seu poder como estava anteriormente confeccionado. Então eu diria que os motivos dessa guerra, efetivamente, é o desgaste de Napoleão III com a burguesia, né? É a necessidade de unificação alemã, né? São as provocações do Petit Comité de Bismarck em relação a Napoleão III,
E é uma guerra, meus camaradas, é uma guerra interimperialista já naquele momento. Ele se apresenta como tal, efetivamente como tal. E isso passa a ter uma cena, que é a operação no teatro, ou seja, no teatro das operações, com a derrota em 2 de setembro de 1870 de Bonaparte, né? Uma mortandade espetacular pela primeira vez na história, e ao mesmo tempo o aprisionamento de mais de 100 mil soldados numa batalha que denota, de certo modo, no segundo pelotão, chefiado pelo próprio imperador, a incapacidade de reagir ao cerco dos alemães, e, em especial, a incapacidade tática para se manifestar no campo de batalha, né? Esse teatro de operações contribuiu para fechar um ciclo da política francesa, que é, na verdade, o ciclo do colapso do bonapartismo, né? Sedan, para mim, na historiografia, fecha o ciclo do bonapartismo como forma de ditadura, aquela da burguesia implementada no primeiro momento. Isso, após esse colapso, passa efetivamente a uma nova realidade na França, termina a monarquia, o povo proclama a república, né? Gambetta sai por toda a França tentando articular esse movimento, tentando articular uma reação, né? E esse momento se estabelece, na minha compreensão, como um momento privilegiado de acirramento das lutas de classe em França. Esse é o momento central para aquilo que vai se estabelecer depois, né? Esse acirramento excepcional das lutas de classe em França constituiu um vazio político. Esse vazio político vai ser aquele que leva de 4 de setembro ao início da Comuna em 18 de março do ano seguinte, né? E o que é um vazio político, o que é a conformação da burguesia se articulando para romper com aquela situação e constituir ações que afirmassem a sua classe, e o que é o vazio político dos militantes, dos espontâneos, das massas, da Associação Internacional dos Trabalhadores, da Guarda Nacional, se constituindo enquanto ação para afirmar um poder político. Isso é o início, efetivamente, daquilo que é muito clássico na teoria leninista, que é, na minha compreensão, a dualidade de poderes. Se estabelece, pós-derrota de Sedan e até o início da Comuna, uma dualidade de poderes, talvez um pouco depois, a gente vai ver pelas medidas, entre o poder político dos trabalhadores e o poder político da burguesia, em litígio acirrado com as diversas manifestações, em particular em Paris, mas também espalhadas por toda a França. Após a formação da Guarda Nacional, que, diga-se passagem, né, entregou-se as armas ao povo pelo cerco, pela presença das tropas de Bismarck no entorno de Paris, dos 8 portões da cidade medieval, né? O governo provisório, esse constituído, que fez a eleição, na verdade, que elegeu 750 parlamentares, dos quais 450 monarquistas, e dos outros uma grande quantidade de republicanos de diversas matizes, entre eles alguns socialistas, revolucionários, né? Se entrega as armas ao povo, e antes, quando se tinha apenas 600 batalhões, passamos a ter 200 batalhões da Guarda Nacional para defender as portas de Paris. No primeiro momento, contra Bismarck; no segundo momento, efetivamente, contra Versalhes e o governo provisório, o governo do historiador nefasto Thiers, né? Bom, esse momento tem uma confecção intelectual importante. É nessa situação que a Internacional lança o segundo manifesto. Por que eu digo que isso é importante? Porque a gente vai encontrar, nessa perspectiva, as contradições analíticas de Marx. É importante resgatar isso? Efetivamente que é. Esse segundo manifesto, Marx fala da necessidade da paz, que os operários não entrem em guerra, nem na Alemanha, nem na França, né? Faz um ataque ao governo de defesa nacional, naquela época governado no primeiro momento por Trochu, general reacionário, né? E diz que seria loucura derrubar o governo com o inimigo às portas de Paris. Isso é uma primeira compreensão. E aí não é tão somente importante recortar, é importante continuar. Marx afirma que a melhor medida dos trabalhadores era a sua auto-organização para, num segundo momento, ir ao ataque sobre a burguesia e sobre as forças de dominação naquele instante. Bom, nós estamos efetivamente às portas da Batalha de Montmartre, aquela
que Thiers, no dia 17, movimentou suas tropas no sentido de pegar o armamento que se encontrava na parte mais alta de Paris, que é a colina de Montmartre, como todos aqui já ouviram em diversos pronunciamentos. Eu acho que aí a gente pode dar uma parada e tirar algumas primeiras lições na minha compreensão, né? Eu acho que a Comuna apresenta, como consequência elementar e principal do seu surgimento, a Guerra Franco-Prussiana. A Comuna é um produto da Guerra Franco-Prussiana. A Comuna constituiu, na sua perspectiva de luta, né, a partir do vazio político, uma dualidade de poderes com a burguesia naquele importante momento histórico. E a Comuna apresenta para a história do pensamento revolucionário, para a teoria marxista e leninista, ela apresenta um padrão histórico de revolução na minha compreensão. Que padrão histórico é esse? A gente pode generalizar para a história do século XX? Não. Podemos generalizar para todas as revoluções? Não. Isso é um exemplo a ser seguido? Não. Mas lições devem ser tomadas nesse sentido. E a última colocação em torno disso, né, dessa questão das primeiras lições, é que ao afirmar um padrão histórico de revolução, nós temos lutas democráticas e lutas revolucionárias no primeiro momento. Então, no final de 70, lutas democráticas. No início de 71, lutas revolucionárias, né? Nós temos um padrão que vai se manifestar efetivamente em outras revoluções, que é guerra no primeiro momento e revolução no segundo momento, né? Ou seja, quando é que esse padrão vai se confirmar? Esse padrão vai se confirmar na Revolução Russa. Período democrático no primeiro instante, né? Luta direta e socialista no segundo momento, guerra e revolução. Refiro aqui a um padrão histórico que se confirmou em uma das revoluções do século XX, não necessariamente determinando que todas as outras seguirão especificamente esse perfil. Mas o ano de 70 foi um ano extremamente típico de embate em torno da dominação do poder político, né? Ela é constituída especificamente pela falta de hegemonia de uma classe no contexto dessa luta aberta, né? E isso não é tão somente a guerra. No início, em janeiro, o irmão mais velho do imperador assassinou um jornalista, né? E esse assassinato, um jornalista republicano, gerou manifestações de mais de 200 mil pessoas em Paris naquele momento, né? A historiografia mais recente não entra no mérito disso. Mas o ano de 70 já começa com a necessidade de se constituir um poder alternativo àquilo que estava estabelecido na França, com diversos acontecimentos, né? Então, isso essas manifestações, isso é a guerra, de certo modo, o fim do armistício, as eleições, a formação da comuna, a proclamação da derrubada do governo, o povo, enfim, em armas, em 1870, já por toda Paris. O que é que vai se colocar nesse processo do início do ano de 71? Na minha compreensão, o surgimento do poder insurrecional e, em contraposição, a afirmação do poder do governo provisório estabelecido já naquele momento em Versalhes, né? Bom, a Comuna começa. A Comuna começa com a tentativa, repito, tomar as armas em Montmartre, que tem a presença belíssima da espontaneidade das massas, em particular a presença muito forte das mulheres, e Luiz Michel tem uma participação extraordinária nesse momento, incentivando a resistência. E essa resistência foi feita e os soldados se confraternizaram com os comunards e efetivamente fuzilaram o chefe, o comandante, se não me esqueço, o Laconte, naquele momento, né? O comandante das tropas do governo provisório. Essa resistência se espalha por toda a cidade de Paris, em diversos locais, na Bastilha, em Belleville, em outras regiões, né? E passamos a ter enfrentamentos por toda a cidade, em especial o povo em armas, já naquele momento, tentando tomar o destino da história em suas mãos, né? Bom, a Comuna chega ao poder, medidas são tomadas, e aí não vou entrar no mérito porque foi feito pelas comissões, as ações, todos têm aqui o roteiro, efetivamente, do que nós discutimos para isso, né? Mas o elemento central que vai se confirmar a partir dessa dualidade de poder é a destruição do aparelho da burguesia. Essa destruição do aparato do Estado da burguesia e as medidas de ruptura com a ordem burguesa podem efetivamente articular uma perspectiva daquilo que nós chamamos de transição. Então, o que seria estabelecido como transição
na minha compreensão, nesse processo que nós estamos discutindo aqui. Primeiro, os processos democráticos do ano de 1870, né? As lutas radicais, a guerra, a revolução, de certo modo, a quebra do aparato do Estado-burguesia, trabalhadores se constituindo em classe dominante, socialização da política e do poder político. Esses são os exemplos da Comuna pelo processo de transição. E esse período de transição é configurado naquilo que Marx cita como, enfim, a forma encontrada, que seria, então, a ditadura do proletariado. Mas a Comuna foi tão somente isso, as ações que todos vocês conhecem? Não. Tivemos erros na Comuna, eu elenco alguns, né, de uma maneira mais rápida para finalizar. Eu acho que a Comuna teve extremo respeito por uma questão moral, a propriedade privada, né? Só se permitiu tomar aquilo que a burguesia tinha abandonado. No segundo momento, a Comuna não marchou sobre os cofres do Estado, ou seja, sobre o Banco Nacional, e apenas retirou dele 20% do valor daquilo que Paris tinha direito, né? Os arquivos em França, com toda a miséria moral da burguesia, era bastante conhecido, na verdade não foram abertos, né? Existia uma desarticulação profunda entre campesinato e classe operária, que não conseguiu romper o cerco das tropas para se chegar ao campo, esse campo ainda extremamente reacionário. E uma desorganização militar. Tem diversos livros, inclusive de Jacques Rogéry e Michel Tartakovsky, né? Daniel Tartakovsky, eu acho, né? Que diz especificamente que existiam 20 mil comunarcas lutando e 60 mil esperando que efetivamente não entraram em luta, né? Então, Paris, a Comuna foi derrotada, né? Mas a frase de Thiers dizendo que o socialismo estava acabado por muito tempo não se confirmou. Efetivamente não se confirmou, né? Pouco depois, com o mesmo padrão histórico, né, os trabalhadores se levantaram na Rússia dos soviéticos, muito antes da confirmação do espírito de fé desse historiador anacrônico. Os soviéticos, os trabalhadores do campo e da cidade se levantaram na Rússia, sob a liderança do Partido Comunista de Lenin, da velha guarda bolchevique, e efetivamente constituiu uma revolução com esse mesmo padrão histórico. Eu poderia dizer o seguinte: a Comuna foi derrotada, os sovietes foram derrotados, mas acredito que outras comunas e outros outubros virão, e isso é nosso passo principal na luta pela transformação da realidade social e o principal exemplo e a lição da Comuna. Muito obrigado.